Olá a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é terça-feira, dia 31 de março de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento mensal aqui da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então vamos iniciando aqui a análise dos gráficos na ótica mensal, tá? O índice Bovespa fechou o mês aí uma pequena queda de 0,70%, cotado a 187.461 pontos. Foi a primeira queda do índice Bovespa depois de 7 meses consecutivos de alta, tá? 3, 6, 7 meses. Então, 7 meses seguidos de alta e esse mês de março agora em queda, uma queda pouco expressiva, né? Menos de 1%. A última queda do índice Bovespa havia acontecido lá no mês de julho do ano passado. Tá? Então, interessante destacar que apesar de ter sido um mês ruim, né, para os mercados, muita turbulência, muita volatilidade, se a gente pegar o mês como um todo, o índice praticamente não caiu, né? Uma queda bem pouco expressiva, aí, menos de 1%. Né? Durante o mês, claro, a queda foi mais acentuada, chegou até a mínima ali na região dos 175 mil pontos. Mas a partir do dia 20, mais ou menos, o índice veio se recuperando, né? Fechando praticamente aí no 0 a 0, né? Tendência, de uma forma geral, continua sendo de alta, tá? A média móvel aqui de 9 períodos está virado para cima. Fica a incógnita de como vai ser agora o mês de abril, né? Se o índice vai voltar a subir e romper o topo histórico, né? Em direção ali aos 200 mil pontos. Ou se ele vai, de repente, dar uma lateralizada ou, quem sabe, corrigir um pouco, né? Em função aí dessa situação toda lá no Oriente Médio, né? Agora, analisando aqui os ativos que compõem a carteira aqui do canal, começando com o Banco do Brasil, o BB fechou um mês aí bem ruim, né? Uma queda expressiva aí de 14,43%, cotado a R$ 23,00. Foi a maior queda desde maio do ano passado, né? Que quando estourou aí a crise do Banco do Brasil, referente aí ao aumento, né, da inadimplência. Então, desde agosto, o Banco do Brasil vinha numa recuperação, né? Vinha de 2 meses muito positivos ali em janeiro e fevereiro, e agora, numa paulada só, devolveu praticamente os ganhos aí de janeiro e fevereiro, né? A média móvel de 9 períodos virou para baixo, indicando aí uma tendência de queda aqui no gráfico mensal, né? O que é ruim. Mas vamos torcer para que o mês de abril seja um mês de recuperação, tá? Aqui em Banco do Brasil. O preço médio está aqui em 23,83. E fica, né, essa questão aí relacionada aí também a como o Banco do Brasil vai reagir aí. Essa questão da crise, né, em função do desabastecimento parcial do diesel, isso acaba impactando também o setor agro, né? Então vamos torcer para que isso não gere maiores implicações aí à carteira de clientes do Banco do Brasil, tá? Vamos seguindo aqui com o Banrisul. Fechou com uma queda aí de 5,93%, cotado a R$ 17,25. Apesar da queda, o papel segue em tendência de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima. Foi a primeira queda aqui em Banrisul desde julho do ano passado. Então, o Banrisul também vinha 7 meses seguidos de alta no papel. E agora, em março, houve essa queda aí, né? Durante o mês, o papel chegou a beliscar a região dos R$ 16,00, mas também acabou se recuperando aí nos últimos dias, tá? Diminuindo um pouco aqui o prejuízo acumulado. O meu preço médio está aqui em R$ 14,14.
Seguindo aqui para o banco BMG, fechou o mês com uma pequena alta aí de 0,20%, cotado a R$ 5,00. O papel também vem numa tendência de alta aqui, tá? E meu preço médio está aqui em R$ 4,42, que por sinal é a mesma cotação, né, atual aí da média móvel de 9 períodos. Seguindo aqui para o banco ABC Brasil, fechou com uma queda expressiva, né, de 6,38%, cotada a R$ 25,40. Apesar da queda, o papel continua numa tendência de alta. Foi a primeira queda aí após 4 meses consecutivos de alta aqui em Banco ABC Brasil, tá? O meu preço médio está aqui em R$ 22,34. Seguindo aqui para o Banco Paine, fechou o mês com uma queda pequena aí de 1,70%, cotada a R$ 13,28. Durante o mês, o Banco Paine caiu bastante, né? Ele chegou a tocar na média móvel de 9 períodos, ali na região dos 10,79, mas acabou se recuperando aí bastante, né, nas últimas 2 semanas. Ficou inclusive aqui essa sombra bem grande aqui, né? Indica uma força compradora expressiva. Isso pode indicar que no mês de abril o papel possa subir, né? E romper a região dos R$ 15,00 aí, quem sabe, tá? Tem essa região de resistência aqui, né? Vamos ficar na torcida, tá? O Banco Paine que vem num movimento altista muito forte. Se a gente pegar aqui a partir de abril de 2025, né? O papel disparou. Subiu aí cerca de 200%, né? Se a gente pegar aqui o mês de abril, o papel subiu 200% em menos de um ano. É uma coisa que é raríssima da gente ver, né? Então, realmente, a força compradora aqui em Banco Paine está bem expressiva. O preço médio está aqui em R$ 11,92. Então, conseguimos aí capturar esse recuo, né, que o Banco Paine teve no decorrer do mês aí de março. E depois, logo em seguida, ele voltou a subir, né, beneficiando aqui a carteira, tá? E o Bradesco, tá? O BBDC3, que são as ações ordinárias que eu aportei ontem, tá? O Bradesco fechou o mês com uma queda aí de 8,97%, cotada a R$ 16,71. Durante o mês, o papel também caiu mais, né? Ele chegou também a tocar na média móvel de 9 períodos, mas acabou se recuperando aí nos últimos dias. O papel mantém a tendência de alta. E meu preço médio está ali em R$ 16,39. Então, considerando aí o fechamento das cotações no dia de hoje, estou com prejuízo acumulado aqui de 3% em Banco do Brasil. Nos demais papéis eu estou com lucro, tá? 22% em Banrisul, 13% em Banco BMG, 13% em Banco ABC Brasil, 11% em Banco Paine e 1% em Bradesco. No geral, essas operações estão me dando um lucro aí de 2%, que dá R$ 208,00 positivos. Considerando os proventos, eu tenho a rentabilidade. Nesse quesito, eu estou com a rentabilidade então positiva de 1% em Banco do Brasil, 27% em Banrisul, 18% em Banco BMG, 20% em Banco ABC Brasil, 11% em Banco Paine e 1% em Bradesco. Então, no geral, eu estou com uma rentabilidade de 8%, que dá R$ 607,00 positivos. Em relação às operações realizadas nesse mês, eu fiz 5 aportes, tá? No dia 2 de março, eu comprei 6 ações do Banrisul.
Preço médio de 18,47, totalizando um aporte de 110,82. No dia 9 de março, eu comprei 24 ações do Banco BMG, a um preço médio de 4,78, totalizando um aporte de 114,62. Depois, no dia 17 de março, eu comprei 7 ações do Banrisul, novamente, né? É um preço médio de 17,12, totalizando um aporte de 119,84. No dia 23 de março, eu comprei 10 ações do Banco Pine, a um preço médio de 11,92, totalizando um aporte de 119,20. E ontem, eu comprei 7 ações do Bradesco, no caso aqui as ações ordinárias, a um preço médio de 16,39, totalizando um aporte de 114,73. Então, esses 5 aportes que eu fiz no mês de março totalizaram aí R$ 579,21. Então, foi um mês aí com um aporte considerável, em relação àquilo que eu venho fazendo. Em relação aos proventos, foi um mês também positivo. Eu recebi um total aqui de R$ 85,18 de proventos, tá? No dia 5 de março, eu recebi 3 pagamentos do Banco do Brasil. Eu recebi inicialmente aqui R$ 20,88 líquido, referente às minhas 214 ações do banco, tá? Que deu pouco mais de 9 centavos líquido por ação. Eu recebi também no mesmo dia 47 centavos líquidos. Tá? Isso aqui foi uma correção que o banco fez em relação ao pagamento desse JCP aqui. O banco eventualmente costuma fazer isso, né? O Banco do Brasil. Ele atualiza o pagamento dos proventos pela taxa Selic em relação ao mês a que se refere, no caso acho que era dezembro, né? Então ele atualizou o pagamento do provento referente ao dia 31 de dezembro até o dia 5 de março. Então essa taxa de correção eu acabo recebendo no extrato na forma de rendimentos, tá? Isso deu pouco menos de 1 centavo por ação. Eu também recebi aqui R$ 35,96 referente a JCP também, porém como as minhas ações estavam alugadas, eu acabei recebendo como um crédito de reembolso de evento, tá? Mas nada mais é do que JCP também. Isso me rendeu um pouco mais de 16 centavos líquido por ação, tá? Se as ações não estivessem alugadas, eu teria recebido esse primeiro pagamento aqui e esse outro aqui, tudo junto, tá? Depois, no dia 11 de março, eu recebi 6 centavos líquido referente ao aluguel das minhas ações do Banco do Brasil, tá? Isso me deu um pouco menos de 1 centavo por ação também. E também recebi 2 pagamentos no dia 11 de março, R$ 5,79 líquido também na forma de JCP, que deu um pouco mais de 2 centavos por ação, e recebi 12,39 na forma de crédito de reembolso de evento, porque as minhas ações do Banco do Brasil estão alugadas, tá? Isso me rendeu quase 6 centavos líquido por ação. E no dia 26 de março, eu recebi juros sobre capital próprio do Banrisul, 9,63 sobre 53 ações, tá? Que me rendeu aí 18 centavos líquido por ação. Então aqui é a consolidação dos proventos recebidos, né? Então, mês de março aqui, 85,18. Se eu olhar o histórico aqui que eu tenho nessa aba, foi o mês de maior provento recebido, né? Desde que eu iniciei aqui os investimentos na bolsa, tá? Ele supera qualquer outro mês até então, tá? Então foi um mês aí expressivo, né? Na forma de recebimento de proventos. No ano eu já recebi R$ 132,84, fazendo uma média aí pelos 3 meses, está dando por enquanto R$ 44,28 por mês, tá?
Então, seguindo aqui para o fechamento, encerrei o mês com um patrimônio de R$ 7.779,77, dá uma variação negativa de 4,26%. Então, meu patrimônio diminuiu nesse mês aí R$ 346,50. Já o Ibovespa caiu 0,70%. Então, encerrei o mês aí com um alfa negativo de 3,56%. Se a gente olhar o histórico aqui, é apenas o quarto mês em que eu tenho uma variação negativa no patrimônio, tá? Porque normalmente os meus aportes cobrem eventuais prejuízos, né? Só que dessa vez a queda da carteira foi tão expressiva que mesmo os meus mais de R$ 500 de aportes nesse mês de março não foram suficientes para cobrir a queda da carteira, tá? Então, em termos percentuais, foi o pior mês de variação desde o início da carteira, lá em abril de 2024. Tá? Foi algo próximo, em termos percentuais, de maio do ano passado, né? Quando o Banco do Brasil caiu bastante também, quando iniciou, né, o estouro ali na inadimplência do Banco do Brasil. Mas esse mês de março agora acabou superando, né, em termos percentuais, aquele desempenho lá de maio do ano passado. Serve de consolo, né, que naquele mês de maio o alfa tinha ficado negativo em mais de 5%. Né? E dessa vez o alfa foi um pouquinho menor. Naquele mês de maio o Ibovespa inclusive fechou em alta. Tá? E nesse mês agora de março, né, o Ibovespa caiu, então melhorou de certa forma aqui a questão do alfa, né, apesar do mês ruim. Aqui nessas colunas do I ao L, né, eu coloquei aqui iniciei, né, um controle relacionado aqui à rentabilidade, digamos, total da carteira, tá? Eu fiz aqui um levantamento desde que eu comecei as operações lá em abril de 2024. Todos os valores que eu aportei, deixa eu diminuir isso aqui, que eu depositei na conta da corretora, tá? Então, de abril de 2024 até março, eu depositei na conta da corretora R$ 7.000, tá? E descontando o valor depositado com o valor do patrimônio final, eu tenho, digamos, a rentabilidade líquida, né? Descontados aí as taxas de liquidação, eventual taxa de corretagem, e ela considera também todos os pagamentos de proventos, aluguel de ações, e enfim, outros valores que eu eventualmente receba, né, das ações. Então eu consigo calcular aqui a rentabilidade líquida dos meus investimentos, tá? Então, importante destacar que apesar do mês ruim, né, eu ainda estou com R$ 779,77 positivos na minha carteira, o que dá uma rentabilidade de 11%, né? Considerando aí os R$ 7.000 que foram depositados na conta da corretora. A conta da corretora, obviamente, né, ela começou zerada. Então, eu acho interessante, é um controle que eu vou ir mantendo ao longo dos próximos meses daqui para frente, porque eu consigo mensurar de forma mais clara aqui a evolução do meu patrimônio versus os aportes realizados na carteira. Tá? Então, o meu recorde aqui de rendimentos, né, de rentabilidade, aliás, havia sido o mês de fevereiro. Eu estava com uma rentabilidade aqui de 25%, né, ou seja, 1/4 do valor depositado, né, até então. Eu havia fechado o mês de fevereiro, né, com um total de aportes de 6.500 e estava tendo um lucro aqui, né, de 1.626,27. É a diferença, né, entre os 6.500 e os 8.126, tá? E agora, no mês de março, né, houve toda essa queda aí da carteira, né? E além disso, eu fiz novos aportes, então a minha base aqui aumentou, né, para 7.000. E o meu lucro também ficou corroído, né?
de 1.600 para 779. Então, o percentual caiu aí mais da metade, né? Estava em 25%. E agora ficou para 11% de rentabilidade. Pelo menos estou ainda positivo, tá? Os campos destacados em verde. Eu sinalizei só para mostrar aqui o meu recorde, né, de rentabilidade. Depois é natural, né, que haja eventualmente alguma correção. E, novamente, quando se atinge o recorde de desempenho da carteira. Então, por exemplo, né, ali no mês de agosto de 2024, eu havia atingido o recorde de 3%, né, de rentabilidade. Depois houve sucessivas quedas nos meses seguintes, mas ali em janeiro de 2025, né, tive um recorde de rentabilidade de 7%. Depois, no mês seguinte, houve uma pequena queda. E aí, no mês de março do ano passado, né, obtive um novo recorde de 8% de rentabilidade acumulada. Depois, no mês seguinte, novamente. E aí, tive alguns meses aí, né, a partir do mês de maio, de rentabilidade, diminuição da rentabilidade, chegou a ficar em patamares negativos novamente. E lá em janeiro, né, desse ano, eu voltei a ter novamente um recorde de rentabilidade aqui na carteira, né, chegando aos 19%, rompendo aqui a máxima anterior que havia sido alcançada em abril do ano passado. Então, levou aí 3, 6, 9 meses, né, para eu conseguir estabelecer um novo recorde, tá, de rentabilidade aqui na carteira. Depois, em fevereiro, voltei, né, a romper o recorde de rentabilidade anterior, chegando ao recorde atual, né, que é de 25%. E agora, caímos para 11%. Vamos ver quanto tempo vai levar agora para eu voltar a superar esses 25%. Tá? Então, esse é um levantamento que eu vou manter daqui para frente. Talvez eu construa uma aba, uma planilha separada, né, para fazer esse levantamento. Mas é interessante eu ir acompanhando isso, tá? Porque a tendência ao longo dos anos, né, é que esses percentuais aí superem aí os 100, 200, 300% e eventualmente e naturalmente, né, é esperado que aconteça algumas correções, momentos de crise, enfim, haja uma queda nesses percentuais, mas dentro de algum tempo eu vou estar sempre estabelecendo recordes de rentabilidade. Tá? Em relação aos gráficos, então, para já se encaminhando para o final do vídeo, né? Então, nesse mês de março aqui o patrimônio diminuiu, né? Saí dos 8.000 para os 7.700, porém ficou acima, né, do patrimônio de janeiro, que havia fechado na região dos 7.200. Tá? Então foi um recuo aqui no patrimônio, mas nada muito expressivo. E aqui nesse gráfico é o gráfico da rentabilidade que eu havia mostrado para vocês, né? Nessa tabela aqui, tá? Esses dados aqui eu transformei nesse gráfico aqui que eu consigo justamente ver a evolução da minha rentabilidade referente então aos valores depositados na conta da corretora versus o patrimônio. Então é interessante observar aqui, por exemplo, né, que o que eu consigo tirar de informação até agora é que as regiões de fundo, ó, 17, 16, 10, elas têm sido, né, crescentes aqui, né, ou seja, ascendentes no caso, né? E os recordes também, ó, eles têm sido ascendentes. Então, o que eu espero que talvez aconteça aqui é que essa queda desse momento aqui, dessa crise que a gente está passando, né? Eu espero que dificilmente volte a romper essa região aqui dos 10%, né? Que foi a mínima anterior aqui no aspecto negativo. Tá? Acho que ao longo dos meses, esse gráfico vai ser bem interessante, vai me dar um dado aqui bem interessante de ser analisado. Eu vou estar aqui naturalmente compartilhando
aqui no canal, tá? E em relação à meta, então, né, de patrimônio da carteira, minha próxima meta, né, atual é chegar ao patrimônio de 10.485,76, que é o nível 21 das dobras de patrimônio, começando no 1 centavo, né? A meta anterior, o nível 20, foi alcançada em novembro do ano passado. E pelas minhas projeções, considerando aí os aportes que eu estou realizando ao longo desse ano, possivelmente eu vou atingir o nível 21 no decorrer desse ano de 2026. Tá? Então, essa é a meta atual. Eu precisaria aumentar meu patrimônio aí um pouco menos de R$ 4.000, né? Daria em torno de uns R$ 3.700, considerando o fechamento do mês agora de março. Fechei em 7.700, né? Então 8, 9. Na verdade, daria menos, daria 2.700. 2.700 é o valor que eu preciso aumentar, né? Para atingir aqui o nível 21 de patrimônio, que é a região dos R$ 10.400. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.